Oi, gente, a paz do Senhor, estou de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre as alianças. No final eu vou esclarecer um pouquinho do porquê de a gente falar sobre isso, mas é um tema, assim, muito interessante e algo que eu fiquei muito feliz quando eu fui ver nessa meditação. E aí a primeira aliança que a gente vai falar, são 4 alianças, né, que a gente vai citar aqui. A primeira aliança é a aliança abraâmica, né? Foi a aliança que Deus fez com Abraão. E aí, para referência, a gente tem Gênesis 12, do 1 ao 3, a gente vai fazer essa primeira leitura, que fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, terra. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, né? Ele vai ser uma grande nação, vai ter muitos filhos, muita semente. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus ele faz uma aliança ali com Abraão, prometendo grandes coisas para ele. E aí, eu vou pedir para vocês abrirem também, né, se quiserem ir acompanhando, Gênesis 15, do 5 até o 12. Vou tentar fazer uma leitura rapidinha, só para vocês entenderem. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdardes. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono, e aqui, gente, coisa maravilhosa. Abraão preparou tudo para fazer o concerto com Deus, né? Uma coisa de um lado, outra coisa do outro lado. E aí, né, chegou perto do pôr do sol, na hora do pôr do sol já tinha se posto, um profundo sono caiu sobre Abraão, no versículo 12. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. E aí a gente vai seguir com o pacto que Deus fez com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O que acontece aqui, gente, que eu acho maravilhoso? Deus ele estava no momento em que ele ia fazendo um concerto com Abraão. E um concerto, uma aliança, a gente sabe que envolve 2 partes. Tem que ter uma parte de um lado, tem que ter uma parte do outro lado. Qual era a ideia naquele concerto? Tinha um caminho que foi feito com aves, com animais que seriam sacrificados a Deus, né? E o que selaria esse concerto seria Abraão e Deus passando por entre aqueles sacrifícios. Mas o que acontece? Abraão cai num sono profundo e a Bíblia fala que Deus ele passa sozinho. Deus não deixou de passar porque Abraão estava dormindo. Deus ele passou. Quando Deus ele quando Deus ele passa por entre aquelas coisas, o concerto está selado. Mas o que acontece? Deus ele assume tanto a parte dele quanto a parte de Abraão. Então assim, a aliança que Deus faz com Abraão, Abraão poderia tentar quebrar como quisesse. Ele não poderia, porque Deus ele assinou o acordo, ele selou o acordo pelos dois, tanto por ele quanto por Abraão. Então é maravilhoso a gente ver que essa promessa foi feita e que o próprio Deus ele firmou o acordo dos dois lados. É uma frasinha que eu já vi há algum tempo, né? Quando a gente segura na mão de Deus, às vezes a gente solta. Mas quando Deus ele segura na nossa mão, por mais que a gente abra a mão, Deus está segurando. Então a gente não sai dele de forma alguma. E coisa maravilhosa é essa, né? Que o nosso Deus, ele que ele nos tenha sobre a sua mão o tempo todo. Mas vamos seguir. Essa foi a aliança abraâmica.
E aí a gente tem outras 3 alianças que são desdobradas da aliança abraâmica. A primeira delas é a aliança palestina. A gente vai ler Deuteronômio 30. Não vamos ler a que indica pra gente ler do 1 até o 10, mas eu vou ler só o número 9, o versículo 9, que diz assim: E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Então Deus ele fez uma promessa em que ele daria uma terra para aquele povo. Então ele fez uma aliança com Abraão, falando: sai-te da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para a terra aonde eu te mandar. Então tem uma aliança ali que promete terra, assim como aqui a gente vê ratificado essa aliança de terra. Aí a gente tem ainda que é uma promessa, né, digamos assim, individual para aquele homem, naquele momento. E aí a gente tem a aliança davídica, né, aí a gente vai abrir 2 Samuel 7, do 10 ao 16, mas a gente não vai ler isso tudo, não. Aliança davídica. Ou talvez a gente leia tudo, 7, do 10 ao 16. É pouquinha coisa. Ele fala assim, ó: E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja removido. Então aqui a gente também vê uma lembrança da terra, da promessa da terra. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. E aí ele vai seguindo aqui, eu vou tentar adiantar para o vídeo não ficar tão longo, depois vocês meditam nessa passagem. E ele fala, né? Quando teus dias do 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então Deus fez uma promessa a Davi de que haveria sempre um descendente dele no trono de Israel. E a gente vê depois do futuro, né, Jesus, ai meu Deus do céu, como um rei maravilhoso, descendente de Davi, cumprindo essa promessa, assim como no futuro cumprirá de novo. Então a gente tem aí uma aliança de terra, uma aliança de semente, né, uma promessa de semente, de que aquela semente seria ali eterna, né, da semente de Davi. Então é uma promessa nacional para aquelas pessoas. E a gente passa agora para a nova aliança. Jeremias, a partir do 31, né, a gente vai lendo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto. E aqui eu faço uma pausa só para dizer assim, eles até podem ter invalidado o concerto de Deus, que era com base na lei e tudo mais, mas lembremos que Deus ele fez o concerto, quando ele selou o concerto, ele selou por ele e selou por Abraão. Então, por mais que o homem invalide o concerto, para Deus não há invalidação. Então, por isso que ele faz uma promessa de um novo concerto, um concerto que seria muito maior. E aí ele segue dizendo, né? Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e aqui vem a certeza de que essas promessas se cumprirão. E as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças, ou seja, se o sol parar de dar sua luz, a lua não brilhar à noite, as estrelas não brilharem à noite, aí o que ele diz? Também deixará a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, se acontecer alguma dessas coisas, aí sim a promessa não tem validade. Mas como a gente sabe que nenhuma dessas coisas vão deixar de acontecer, vocês já viram deixar de acontecer?
Então isso significa de que todas essas promessas são válidas perante o Senhor. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, o que é que eu reforço aqui? Primeira coisa que eu digo para vocês do porquê a gente entender sobre essas alianças. Deus, ele não deixou de ter um tratamento com Israel. Às vezes a gente fala assim, porque a igreja é a nova Israel, amém, glória a Deus, aleluia. Espiritualmente, a igreja é um novo Israel. Mas fisicamente, literalmente, Israel ainda continua sendo a nação de Deus. E isso aqui nos atesta que aquilo que Deus cumpriu para aquela nação, ele ainda vai terminar de tratar. Então, quando a gente vê muita coisa de escatologia, a gente vê que tem muita coisa que é direcionado para Israel e que tem um cumprimento ali para aquela nação também. Claro que nós fomos alcançados pela graça, né? Essa nova aliança aqui, ela tem já um cumprimento para a gente a partir de hoje, espiritualmente, porque o sangue de Jesus, ele possibilitou que essa nova aliança, ela fosse selada, ela fosse cumprida nas nossas vidas, na igreja e na vida dos israelitas no futuro. Mas é importante a gente ter claro que a igreja, ela tem uma função, ela tem um papel, ela tem um chamado, nós somos a noiva do Cordeiro. Israel não é a noiva do Cordeiro, a não ser que ele a não ser que ela aceite Jesus como seu Salvador, porque o noivo é Jesus. Então nós somos a noiva do Cordeiro. Israel é a nação com quem Deus irá tratar acerca de muitas coisas e muitas profecias que a gente vê aqui direcionada para elas, e que, querendo ou não, terão rebatimento sobre a igreja, sobre o mundo como um todo. Mas são duas coisas diferentes que precisam ficar bem claras. E outras coisas lá na frente que a gente vai falar, eu acredito que vão esclarecer um pouquinho do acontecimento para a igreja, do acontecimento para Israel e para a nação, para o mundo, né, na verdade, como um todo. Então, Deus, ele não invalida jamais as suas promessas. E aí fica um questionamento, né, que eu ouvi, inclusive, o pastor Edinaldo falando uma vez. Ele fez assim, se Deus, ele deixar de cumprir a promessa dele para Israel, sabe? Não quero mais Israel como povo. Quem garante que Deus não vai virar para a igreja e dizer a mesma coisa? Igreja, não quero mais você como povo. Deus não é volúvel. Deus não é mutável. Se ele fez uma promessa, ele fez um concerto onde ele selou, ele vai cumprir esse concerto. Se ele fez uma promessa para a nação de Israel, ele vai cumprir essa promessa para a nação de Israel, assim como ele vai cumprir a promessa que ele fez para com a gente, para com a igreja, para comigo, para com você que está assistindo esse vídeo hoje. Então isso mostra que o concerto de Deus, quando ele faz, é um concerto eterno, é uma aliança eterna, que ele não invalida. Às vezes a gente pode até invalidar, mas ele não invalida aquela aliança que ele faz com o seu povo, que ele faz com a gente. Então, todas essas coisas que estão previstas para acontecer, e aqui eu estou falando também de um nível mais macro, todas essas promessas de arrebatamento, de transformação de corpo, de novos céus, nova terra, vão acontecer, acredite você ou não, porque Deus, ele não deixa suas promessas caírem por terra. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje, sobre essas alianças, a importância de a gente entender um pouquinho dessa separação, né, daquilo que foi para Israel, daquilo que é para a igreja, e vamos seguir adiante, tem muita coisa para a gente falar. Que Deus abençoe vocês. Se quiser deixar algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe.